Bom, esse é o nosso sétimo áudio do livro O Lado Oculto das Mudanças, do nosso querido Brabanderi, Luc de Brabanderi. E eu, como tinha prometido, tem uma coisa interessante, que ele está falando da percepção, e acho que isso é bom para um trabalho de sala de aula, né? Para os futuristas formadores, principalmente, vou falar em sala de aula, e aí o cara vai dizer as percepções e tal. E aí ele coloca aqui 4 coisas que influenciam as nossas percepções. Né? E eu achei bem interessante porque eu acabei vivendo essa semana uma coisa e logo pensei no livro. Eu estou falando aqui, eu pensei o seguinte, eu vi uma tabela em termos de pagamento de final de mês e aí vi a tabela estava mal feita e eu logo criei uma expectativa que teria que se pagar menos do que deveria se pagar de verdade. A minha vontade de não querer pagar aquilo era bastante grande, e aí eu fui e viajei na maionese. Eu não entrei nos detalhes da tabela, que ela estava mal construída, mas juntou a tabela mal construída com a minha esperança de não ter que pagar aquele valor, e aí então eu criei, né, passei ali umas 2, 3 horas viajando na maionese até que eu coloquei a planilha para dar uma olhada com calma e vi que existia uma esperança minha de que aquele valor não fosse, né? E existia um erro da tabela que me ajudou. Então, umas coisas juntou outra. Então, se eu fosse fazer um diagnóstico usando o Brabanderi, ele chama aqui, ó, ver versus ter esperança. Ou seja, quando você tem esperança, quando você está querendo, você é factível acreditar em coisas, né, que não tem muita lógica. Isso acontece muito quando a gente está doente, né? Ou quando a pessoa tem aquelas, infelizmente, doenças terminais, né? A pessoa começa a acreditar em qualquer coisa, né? Porque a esperança de achar que aquilo ali vai resolver o problema. Então isso é uma questão. A outra questão que eu acho que é interessante, ele fala ver versus saber. E aí tem a ver com os nichos. Um advogado vê de um jeito, um engenheiro vê de outro, um jornalista vê de outro, o cara de informática vê de outro. Então, assim, a formação da pessoa, né, tanto acho que profissional, como cultural, como religiosa, tende a ver determinada coisa de um determinado nicho. Então, a partir daí, a gente vai olhar aquilo com um determinado nicho. Então, a gente pode identificar, às vezes, determinada situação que o cara fala, isso é uma visão típica de engenheiro, né, que costuma que o pessoal falar, né? É uma questão muito concreta, assim, quer dizer, a maneira da pessoa pensar já tende aquilo. Então ele colocou dessa maneira. A outra é ver versus acreditar. É ver o que acreditamos. Né? Então a gente tem as nossas premissas, né, que é diferente do engenheiro, que é diferente de ter esperança. É aquela coisa, né, que a pessoa assim, eu acredito em OVNI. Aí de repente passa um cara joga aqueles discos, né? E aí tá de noite, o cara vê aquilo e já vê que é um OVNI. Então, qualquer coisa que possa parecer que é um OVNI, o cara vai achar que é um OVNI, ele vai considerar que qualquer coisa é OVNI, né? Então ele vai ter assim aquela expectativa, né, de uma coisa que ele acredita, ou mesmo milagres que às vezes as pessoas acreditam, né? Isso é um milagre de tal papai, aí quando vai ver, na verdade é um remédio que realmente funcionou, ou é um tratamento que demorou mais tempo e de repente o cara foi para o curandeiro e na verdade o curandeiro não fez nada daquilo, né? Então, assim, aquela coisa do acreditar, né, em coisas em relação a isso. E depois, o que ele chama aqui de passar a reparar, que é ver versus perceber. Aí ele vai citar aquela coisa, você vai comprar um carro, você passa a ver esse carro em todo lugar. Você vai ter gêmeos, você passa a ver carrinho de gêmeos em todo lugar. Então vou repetir. Então nós temos o ver para perceber, que é esse dos carrinhos de gêmeos, o ver para acreditar, vou ver o exemplo aqui, para ficar mais claro isso aqui do ver para acreditar. Ele fala aqui, ele estava andando de bicicleta e aí ele viu uma placa achando que era de uma ciclovia e não era e tal. Eu acho que nesse caso aqui,
esse ver para acreditar, eu acho que é mais para a linha do ver para ter esperança, né? Eu acho que então talvez a gente possa reduzir isso aqui para 3. O ver para ter esperança, o ver de nicho, né? E o ver de passar a reparar. Então vamos juntar essas duas aqui, o ver para acreditar e o ver para ter esperança. Eu acredito que até os exemplos deles são parecidos, então a gente vai trabalhar com o ver para perceber, quando a gente passa a reparar determinadas coisas, depois o olhar de nicho e o ver para ter a coisa da esperança, né? Eu acho que tem um pouco, né? Aí obviamente, quando a gente fala de olhar de nicho, a gente poderia incluir os dogmas religiosos, políticos, etc., tal, papá, em que você, de repente, apoia um determinado governo, tudo que ele faz é bom, né? E você não gosta de um determinado governo, tudo que ele faz é ruim. Então eu acho que aí seria um olhar de nicho também. Ver versus saber, ou ver versus ideologizar, digamos assim, ou dogmatizar. Então tudo que você tem daquele dogma vai se repetir e você vai ter esse problema. Mas eu acho interessante essa musculação das dificuldades que a gente tem, né, psicológicas, de conseguir enxergar as coisas, e a gente vai ter que tomar um cuidado. Então, sabendo disso, a gente pode se policiar num determinado momento, né? No momento que a gente tem isso. E eu, por exemplo, tive essa sensação e lembrei logo do livro. E eu vi, cara, eu estou vivendo exatamente aquilo que o Brabanderi falou que existe. Eu acho que são exemplos bacanas para usar numa sala de aula num determinado momento, quando fosse falar de percepção e realidade, da nossa dificuldade de percepção. A gente usa muito aquela coisa